Olá para você que está assistindo Toca para Elas. Esse é o segundo episódio do programa que passa aqui no canal Fora de Eixo. Eu sou Tereza Prado e hoje eu estou na grande companhia dela, Lara Fábia. Oi, Lara, como você está hoje? E aí, Tereza, como estamos? Por aqui, muito bem, né? Ainda mais agora falando com você, que sabe tudo sobre futebol feminino goiano. Muito feliz com a repercussão do primeiro episódio e de estar aqui gravando mais um, né? A gente teve muita repercussão positiva, então é isso, vamos para mais um de muitos. E antes de começar esse segundo episódio, eu vou pedir para o nosso técnico João tocar a vinheta. E agora, para começar o segundo episódio, eu tenho só a agradecer, igual a Lara falou, pela repercussão do primeiro episódio, né? A gente começou a fazer o quadro agora e deu uma quantidade de visualizações que a gente nem esperava. Então, a gente vai trazer também aqui um comentário do episódio passado, né, Lara? E olha, a audiência hiper mega qualificada, tá? Diretamente de comissão técnica. A Jasmira, técnica adjunta, né, do Atlético, e treinadora também da Taça, a gente vai falar mais tarde sobre a Taça das Favelas, comentou lá sobre a nossa atualização com tanta qualidade. Então, assim, primeiro agradecer porque é uma honra, né? Qualidade é o que ela mais tem ali no comando que ela dá, e associar essa qualidade também da informação a nós é um privilégio, e eu admiro muito ela, a gente viu ela na beira de campo em algumas oportunidades. E assim, maravilhosa. Muito obrigada, Jasmira. Eu tive o prazer de falar com ela depois que a gente gravou o episódio. Ela me elogiou pessoalmente a gente e elogiou o nosso bate-papo, né, que vai rolando. Então, deixa aí seu comentário. Aproveita que a gente já está falando disso. Se inscreva aqui no Fora de Eixo para E saber a de gente tudo. lê, viu? E a gente lê tudo e a gente comenta também. E também aqui no canal Fora de Eixo você encontra outros programas que falam sobre o futebol goiano aqui no estado. Fala de Série A, Série B, Série C, fala de tudo. Então se inscreva aqui no canal para você ficar atualizado de tudo que está passando no futebol goiano aqui no estado. E hoje a gente vai falar de futebol feminino. E hoje no Toca para Elas, a partir dessa semana, vai ter uma parte especial no fim do programa que a gente vai divulgar jogos de futebol feminino. Pode ser de várzea, terrão, sub-20, sub-15, hoje vai ter até sub-12, né, Lara? Vai ser bem interessante. Então Vai ter fica até o muita final. coisa, Tereza. Inclusive, E não só nos gramados, né? Nos gramados ali no futebol de campo. exatamente. Então fiquem até no final para saber de tudo que está rolando. E a gente estava falando da Jasmira, né? Técnica do Atlético. Então vamos começar já com o Goianão Feminino e comentar Vamos. como foi a quinta rodada. O João vai botar aí para gente a tabela, né? Com os resultados dos jogos da quinta rodada. E vamos começar com Atlético e Aliança, né, Lara? A gente falou que ia ser o jogo da rodada e foi um jogão, né? 3-2 para o Atlético. É, Tereza, e surpreendeu, né? A gente já esperava um jogo assim, equilibrado. E uma observação, a gente até comentou, nós duas fora do ar, a gente não teve empates, né, nesse Goiano. Mais uma vez, eu até achei que sairia um empate desse jogo, mas ali no finalzinho tudo foi resolvido. Você vai contar mais um pouco que você estava lá diretamente do campo. Mas assim, para mim, jogo da rodada, claro. Ali na briga mais embaixo da tabela também, a gente teve jogos que a gente até estava comentando da questão dos placares, a gente vai comentar agorinha. Mas, assim, Atlético e Aliança, para mim, é o destaque, principalmente pela evolução do Atlético, né, Tereza? Sim, protagonizaram a quinta rodada. Foi um jogo cheio de gols, né? 5 gols, bem equilibrado. Vamos falar também dos gols, né? No primeiro tempo, a Parazinha marcou o primeiro do Atlético e a Vanusa fez um golaço e acabou o primeiro tempo assim, 2-0 para o Atlético. No segundo tempo, a KL fez o primeiro do Aliança e daí, mas não adiantou muito, que a Flavinha fez um gol ali quase na linha de meio de campo, Lara. Foi um negócio Foi bonito, impressionante. né? Mal deu para ver a bola quando você viu, já estava no gol. Mas os gols do Atlético tá sendo só tapa de qualidade. Só tapa de qualidade. Ali as meninas estão treinando e estão fazendo muito gol bonito. A Yasmin fez o segundo do Aliança, ainda no segundo tempo, mas não foi o suficiente para a equipe, né? Eu queria destacar a equipe do Atlético, igual você tinha falado, que teve uma grande evolução, porque quem viu o primeiro jogo do Atlético no Goianão Feminino e viu esse jogo da quinta rodada, pode
se surpreendeu muito, eu estou sendo surpreendida pelo Atlético toda vez que entra em campo. Tá chegando novos reforços a cada jogo, tá mudando bastante, mudou comissão técnica, mudou jogadoras, tá trazendo bastante jogadora de fora. E também eu fiquei impressionada porque foi um jogo 9h30 da manhã, lá em Hidrolândia, num sol, gente, tava um sol Aqui tão tá um sol para quente. cada, não sei de onde a galera tá acompanhando a gente, se tem gente de fora, mas aqui, assim, sensação térmica mais de 40 graus, né, Tereza? Não, tá, ainda mais para quem estava correndo naquele campo, né? Sim. Pelo amor de Deus. E o Atlético só fez uma substituição o jogo inteiro. O Eu descobri condicionamento físico. Eu descobri um segredinho, você também deve ter visto, que eles postaram um treino das meninas, se eu não me engano, ontem, segunda-feira, na areia, né? Na areia e à tarde com o sol na cabeça para preparar para a lua do próximo jogo, né? Então, assim, o preparo físico do Atlético também vem sendo crescente. A gente sabe que eles estão tendo treinos constantes e treinos muito preparatórios para essa questão física, que é uma questão que, tipo assim, pode definir um jogo no Goianão feminino. Não, faz completa diferença. Eu fiquei chocada quando eu vi que o Atlético tinha feito só uma substituição e estava no segundo tempo e as meninas do Atlético ainda estavam correndo muito em campo, estavam insistindo pela bola, elas não demonstravam estar tão cansadas. E também falar das alterações do Aliança, porque assim, o primeiro tempo só deu Atlético. O Atlético insistiu, o Aliança estava muito apagado do jogo, mas começou o segundo tempo, a técnica Cris fez algumas alterações, reforçou ali a zaga, botou a Yasmin, que foi a que fez o gol no segundo tempo, e daí, depois que reforçou a zaga, passou um tempo, a Cris botou um atacante, uma central ali, uma meio de campo, e daí o Aliança conseguiu jogar melhor depois dessas alterações, conseguiu fazer dois gols, então fez alguma diferença ali na equipe. Foi um grande jogo, e os próximos jogos também das duas equipes vão ser. Vai ser pedrada. Vai ser Eu tô pedrada. apostando que esse ano tem final. Pra quem não acompanhou, a gente explicou no último episódio, mas no último ano a gente não teve final, né? Porque são 2 turnos, e se uma equipe vence os 2 turnos nos pontos corridos, não tem final, ele é automaticamente campeão, né? E coincidentemente foi o Aliança, né, que a gente tá comentando agora. Pois é, o Aliança que ganhou sem precisar de final. Hoje a equipe está bem diferente da do ano passado. Tá com essa goleira que, se eu não me engano, só fez 2 jogos pelo Aliança também. Então tá mudando bastante peças super importantes no time. E falar um pouquinho do campo de Hidrolândia também, né, Lara? Eu acho que a gente sempre tem que ressaltar as condições dos campos, né? Para não deixar passar algumas situações. O primeiro jogo do Atlético foi ali em Hidrolândia também, foi no campo do Hidrolândia, e esse jogo foi no CT Nazaré, ainda em Hidrolândia, ali do lado. Uhum. É muito formigueiro no campo. O campo um pouco seco, melhor do que aquele outro. E também teve uma situação ali no meio do jogo que teve umas abelhas ali, teve que ter uma pausa durante o jogo, porque as abelhas pegaram ali no rosto da menina, então da atleta, e também questão dos bancos, né? Porque tinha um banco lá para um time e o outro time ficou num banco que eram cadeiras de plástico. Então a gente tem que. E isso tudo debaixo do sol. Então você está no banco, mas você também está debaixo do sol. Então, até as meninas que entraram depois já estavam com a cabeça bem quente, não só pelo resultado do jogo, mas pela condição do campo, né? Que é um CT também, né? Então, vale destacar isso do CT Nazaré em Hidrolândia. E são questões, né, Tereza, que tipo assim, passa como detalhes, mas são questões que a gente está falando aqui sobre isso para justamente ter uma melhoria para o futuro próximo. Então, assim, não vai mudar da noite para o dia. A gente teve pontos muito positivos nesse Goianão feminino, só que sempre tem o que melhorar, né? Então, assim, isso vai fazer uma diferença enorme. A gente vê a diferença dos gramados a cada jogo. Tem jogo que a gente nitidamente vê mais jogo em si, mais toque de bola, mais jogo trabalhado do que aquele só balão, que é influenciado pelo campo, não tem como negar, e questão de lesões também, né? Então, assim, a gente está aqui falando justamente para isso futuramente ser melhor, né? Esse campo.
se incentivar, buscar campos melhores, né? E vamos passar para o próximo jogo da rodada, que foi entre Atletas de Jesus e Flu Goiânia. Um placar bem magro, viu? Eu achei que ia dar um placar um pouquinho maior. Eu também achei, Tereza, pelo jogo que a gente viu do Flu Goiânia contra o Vila Nova, que era o líder. E assim, perdeu de 2-0 para o Vila, mas conseguiu desempenhar muito bem ali, apesar de estar em casa. Mas eu acreditava que o Flu Goiânia ia aplicar uma vitória com um placar um pouquinho maior. Mas assim, jogo é jogado, né? Eu não estava nesse jogo, não vi as condições externas e internas das quatro linhas. Mas para mim, e eu acho que para você também, que você comenta agorinha, o destaque vai ser a marcadora da partida, né? A Estível. Sim, Estível, que a gente já vinha falando faz um tempo, né? Que fez um hat-trick um tempo para trás, voltou a marcar, estava um tempinho sem marcar. Depois daquele hat-trick, se eu não me engano, ela não marcou. Mas a gente tem que levar em consideração que a escalação do Flu Goiânia veio um pouco diferente de alguns jogos, né? Também porque são equipes e equipes, né? Temos que poupar Sim. algumas jogadoras, temos que. Porque um jogo contra o Atlético é um jogo um pouco mais pesado, que foi esse jogo contra o Atlético de Jesus, e o próximo jogo do Flugoiano também vai ser um jogo bem pesado, né? Então, teve algumas mudanças na escalação, mas mesmo assim saiu com a vitória, né? No fim, o que É o que importa são os importa. 3 pontos. E o Atleta de Jesus também, infelizmente, ainda não conseguiu vencer nenhum jogo, né? No Goianão feminino. E esteve É, perto nesse jogo, apesar, né? Foi um jogo com placar pequeno. Se eu não me engano, eu acho que foi o menor placar que o Atleta de Jesus tomou, né? Um jogo com menos gols que o Atleta de Jesus tomou. uma coisa que eu estava reparando, Tereza, é essa questão dos placares, se a gente comparar com o ano passado, e tipo assim, me deu uma felicidade genuína, não vou negar. Porque ano passado, se a gente pega o número de gols marcados, a Aliança marcando ali no segundo turno, se eu não me engano, 59 gols. Sim, 59 gols marcados. Nesse primeiro turno, a quantidade é muito menor, então, assim, querendo ou não, indica maior disputa, né? Apesar de todos os pesares, todos os placares que nem esse, e Atleta de Jesus e Trindade não pontuando ainda, a questão de gols sofridos e gols marcados é menor, que indica mais briga, né? Sim, as equipes estão se reforçando muito, tá ajudando muito. Isso que você falou. O Aliança fechou o Goianão feminino com 100 gols, gente. 100 gols. É Isso que só tinha absurdo. 6 equipes. O campeonato foi muito menor. A gente está tendo um campeonato agora com 14 rodadas, com chances de ter final. Ano passado foram 12 rodadas, 10 se eu não me rodadas, engano. que foram 10 seis rodadas. equipes, né? E assim, Uhum. imagina, Tereza, 100 gols em É uma 10 média jogos, de 10 10 por gols. jogo. É uma média de 10 gols por jogo do Aliança, Sim. porque não teve final. 10 jogos por 100. Então, bom ver isso, bom ver resultados não tão elásticos, mas falando em resultados elásticos, a gente vai ter que trazer um aqui, que foi o Vasco de Itaberaí e o Vila Nova, que o Vila se sobressaiu e venceu o Vasco por 5-0. Para mim, Tereza, o destaque aqui vai ser em quem voltou, né? Duas que marcaram ali, que voltaram. As duas, né? Depois de lesões, a Thaís ali sofreu uma torção no tornozelo e a Samara, que já voltava de uma lesão grave, né? No joelho, acabou tendo um desgaste também no joelho e ficou 2 partidas fora. Para mim, o destaque foi delas. Mas, assim, fiquei sabendo que o Vasco de Itaberaí não estava mal, não. Sim, porque se a gente for ver na súmula, né? Porque infelizmente esse jogo não teve transmissão, o primeiro tempo acabou 1-0 para o Vila Nova. Sim. Então, assim, até o primeiro tempo ali, o Vasco ainda estava com uma boa chance de empatar, né? E o primeiro gol, inclusive, foi da Taislane, né? Na volta dela. Imagina que bom deve ser, né? Você se lesiona ali em um dos primeiros jogos do campeonato, né? Foi o primeiro, né? Foi aquele que estava adiado, aí foi válido pela segunda rodada, a gente estava lá. A gente estava lá. Sim. E ela saiu, eu lembro dela chorando muito. Nossa, E ali a voltar gente querendo agora, quebrar os protocolos e lá não chora. porque, poxa, situação difícil, né?
e voltar já marcando o primeiro gol do Vila. A Samara que voltou marcando 2 gols, né, na falta de um. Vamos fazer 2 golzinhos aí. Ah, Tamara é referência, né? Não tem jeito. E o Vasco também, eu estava conversando com a equipe, né? Estava conversando com o Nélio, que ele é treinador do Vasco de Itaberaí. Ele me falou que a equipe também estava um pouco desfalcada. O Vasco de Itaberaí estava só com 3 reservas, porque 5 titulares pegaram uma virose. Então, assim, apesar de não ter todas as titulares, o Vasco conseguiu segurar ali no primeiro tempo, mas o segundo tempo só deu Vila, né? Então, temos que levar em consideração todas as condições e foi até um bom jogo do Vasco, né? Porque Foi, inclusive, acho que essa questão física deve ter vencido vencido assim o Vasco no segundo tempo, porque querendo ou não, o preparo do Vila Nova é contínuo, eles se prepararam para o brasileiro, então é sequência. A gente comentou no último episódio da questão da dificuldade de treinos com todo o elenco do Vasco, pela distância, né? Uma mora em cada cidade. Então, assim, tem essa parte física, inegavelmente, e os desfalques. Então, para mim, assim, foi um jogo do Vasco para as meninas olharem e falar: ó, a gente dá conta, porque a gente segurou no primeiro tempo o líder da competição invicto que não sofreu gols. foi uma grande partida do Vasco até o primeiro tempo, eu imagino, e deve ter sido muito bom para elas, né? Torcer aí para que essas atletas estejam bem agora, né? Já tenham se recuperado para poderem voltar para os próximos jogos. E agora vamos falar de Trindade e Abadia, que a gente também falou que esse é um jogo interessante de assistir, né? Infelizmente também não teve transmissão, mas a partida acabou em 3-2 para o Abadia. Começou assim: o primeiro tempo, a Gabriele marcou o primeiro do Abadia, mas ainda ali no primeiro tempo, a Eliane marcou um gol contra a favor do Trindade. Então acabou o primeiro tempo ali 1-1, empatado. Tudo podia acontecer no segundo tempo. E daí o Trindade foi lá e marcou com a Carolina e saiu na frente pela primeira vez no jogo, mas depois a Lohane e a Josiane marcaram para o Abadia, que acabou o jogo em 3-2. Falei com o pessoal do Trindade, eles ficaram um pouco tristes com o resultado do jogo, né? Porque chegaram a sair na frente, a equipe nunca tinha ganhado Era a chance. e não foi. É. Então, Mas esse próximo jogo eu acho que não tem como declarar favoritismo, mas é uma boa oportunidade, né, Tereza? Só um comentário. A Gabriele é uma ex-Vila, né? Inclusive, estava na lista ali das artilheiras do ano passado, com 12 gols. Então, assim, ela tá também na lista de artilharia esse ano, né? Então, assim, jogadora mais para é que, frente a gente vai falar das artilheiras do sim, estão campeonato. até atravessando tudo aqui, mas ela é um destaque do Abadia que pode ser um diferencial, né? Sim, um diferencial muito grande. E feliz também, né, de ver o Trindade marcando mais uma Sim, vez, de podendo sair na frente, né, no início, apesar de não ter vencido a partida. Mas vamos para a próxima e vamos falar de tabela agora, Lara. Que a vamos, gente falou no a último famosa. episódio que tudo podia acontecer, que tudo podia mexer, que qualquer jogo podia ser decisivo E no e fim, não mudou nada. nada. Mas é sobre isso, né? Mudamos as pontuações, mas a Sim, colocação não mudou em nada. Vamos comentar da tabela. Vila Nova com mais 3 pontos, agora com 15 pontos, disparou na frente, né? Uma vantagem para o Vila. e O Aliança ter perdido esse jogo foi ruim para a Aliança, que agora ali vai ter que torcer para uma derrota do Vila. E no sim. jogo contra o Vila Nova também vai ter que marcar alguns gols, viu? Porque Vai, os gols contra está. tá difícil. Uma Uhum. observação, Tereza, se a gente pegar, a gente teve agora a quinta rodada, né? Se fosse ano passado, esse seria o fim da primeira fase, né? A gente só teve 5 rodadas. Aqui a gente tem mais times, né? Então a gente vai um pouquinho, vai até ali a sétima. E se a gente pegar ano passado, tava invertido esses dois aí. Esses dois primeiros, o Aliança tava com 15 pontos, né? E o Vila com 12, justamente porque tinha perdido para o Aliança, que vai ser a última rodada da competição, a gente vai ter esse duelo. Então, assim, estou ansiosa, mas eu acho que a briga ali só no final para a gente descobrir o que que vai acontecer. Pois é, o Aliança agora está torcendo por um tropeço do Vila, né? Tá.
que agora também o Aliança com esse jogo levou 3 gols, então aumentou o placar de gols tomados. Então, o jogo contra o Vila vai ter que fazer bastante gol, vai torcer para os outros times também já fazerem uns golzinhos ali no Vila, para ver se consegue diminuir um pouco essa diferença e ter chance ainda de conseguir ali a primeira colocação no primeiro turno. E o Atlético agora fica ali juntinho da Aliança também, né? Com essa vitória, somos 12 pontos. Chegou É para um pouco. incomodar, né? Pois é, o Atlético chegou para incomodar, vai ser um pouquinho mais difícil ali, né, de chegar na primeira posição, mas está mostrando a evolução do time, né? Que no início não veio tão bem, perdeu ali para o Vila Nova, mas ganhar do Aliança também é um respiro muito grande para o Atlético, que agora está somando os seus 12 pontos. Flu Goiânia também permanece no mesmo lugar, com 9 pontos. Vasco de Itaberaí com seus 6 pontinhos. O Abadia ganhou esse jogo e somou mais 3 pontos. Aquilo que a gente quase, será que o Vasco de Itaberaí ou o Abadia vai mudar alguma coisa? Não mudou, mas tá ali, ó. Eles estão bem próximos um do outro ainda, por uma questão de cartão amarelo dessa vez, né? Porque conseguiram equivaler o saldo de gols. As duas equipes tomaram 15 gols, mas por uma questão de cartões amarelos, cartões vermelhos, o Abadia continua atrás. Atletas de Jesus e Trindade, infelizmente, ainda não venceram nenhum jogo. Nenhum jogo. Mas se a gente não tiver o primeiro empate, pelo menos o fim da tabela vai mudar, né, Tereza? Pelo próximo jogo das duas equipes. E já que estamos falando de próximo jogo, vamos falar da sexta rodada, né, Lara? Vamos. Sexta rodada. Começamos com elas, Atletas de Jesus e Trindade, no sábado, às 3h30 da tarde, no CT Universo. As duas equipes vêm de derrota, né? Então, assim, as duas De vêm de várias derrota, derrotas. as duas, exatamente. E as duas chegam para tentar uma vitória para ver quem vai ficar ali na lanterna, quem vai ficar no sétimo. Isso eu tô contando que não vai ter empate. Se tiver um empate, aí a questão dos cartões, gols sofridos, vai definir tudo. Mas assim, contando que até aqui não teve nenhum empate, vamos acreditar que vai sair um vencedor daí. É um jogo interessante, porque a gente vai ter a briga na última rodada que a gente comentou agora entre Vila e Aliança, e também ali no final da tabela, tentando se reerguer, né, agora no final do primeiro turno, para buscar um segundo turno com início mais promissor, vem Atletas Jesus e Trindade. E vai ser a chance de uma das equipes marcar os primeiros 3 pontos, né? Eu acho que vai ser um jogo bem interessante de assistir. Espero que tenha transmissão para mais pessoas poderem assistir. E porque as duas equipes vão vir bem sedentas, né? Porque assim, elas sabem que é a oportunidade de marcar os 3 pontos. O campo eu acho que vai ser um lugar ok, é lá no CT Universo, né, onde o Vila treina, e o campo, assim, vai dar um jogo legal. Então seguimos para o próximo jogo da rodada e o jogo entre Atletas de Jesus e Trindade vai ser o único jogo no sábado, porque em breve a gente vai falar o que vai rolar sábado também, né? Que fez ter essas alterações aí, Sim. que é a Taça das Favelas. Mas vamos voltar para o Goianão Feminino, que domingo, dia 8, às 9h30 da manhã, no CT Buriti Sereno, o Aliança enfrenta o Flu Goiânia. E novamente eu acho que o Aliança vai protagonizar um dos jogos da rodada, né, Lara? O Aliança vem de derrota, né, Tereza? Mas não tem como. É ali a chance do Aliança se reerguer. A derrota, eu acredito que vai ser positiva para a Cris corrigir ali o que aconteceu de errado e trabalhar melhor essa questão física também, que eu acho que foi um diferencial contra o Atlético. Mas o Flu-Goiânia vem um pouco embalado, né? Apesar da vitória magra, venceu a última partida e é a chance do Flu-Goiânia crescer mais na competição, né? Porque ganhar do vice-líder é um negócio. E o Flu Goiânia quer chegar nos 12 pontinhos também, né? Dos 4 ali na tabela, é a única equipe que ainda não conseguiu os 12 pontos, está um pouquinho atrás.
Vai ser um jogo interessante, vai ser também num horário quente, igual foi o último jogo do Aliança, né, 9h30 da manhã. Inclusive, uma coisa que as meninas do Flu Goiânia comentaram no último jogo era a questão do sol, né, do calor, porque elas tiveram 2 jogos de noite, né. Então elas Uhum. tiveram essa vantagem de jogar de noite, que é um horário mais tranquilo, Sim. que tem menos desgaste. Então talvez essa condição física também pode pegar um pouco para o lado do Flu Goiânia, mas vamos ver como vai Mas ser o também, jogo. Tereza, a gente acompanhou alguns jogos da equipe do Flu Goiânia e a questão física das meninas é muito positiva, né? A gente vai observar contra o Aliança, né, que vai ser um pouco mais puxado, até pela questão do trabalho que o Aliança faz mais contínuo. Mas assim, o Flu Goiânia, eu acho que merece um destaque assim pela parte técnica, pela parte física feita com as atletas. As meninas ali aguentam muito, apesar de ter jogado alguns jogos à noite. Eu acho que isso pode ser um diferencial ali para deixar pau a pau com a Aliança. Sim, vai ser um bom jogo, vai ser um jogo super interessante de assistir. Quero estar lá, vamos ver se consigo estar lá presente. Você vai ter que se dividir em duas. A gente vai contar agora por quê, mas Pois é, vem novidades. Ainda não vamos deixar certo que estamos fechando essas novidades, mas talvez a gente cumpra alguns jogos aí fora do Goianão, viu, gente? Tereza Prado e Lara Faber estão tentando dominar o cenário do futebol feminino goiano. aí a gente passa a nossa agenda. Quando vocês quiserem ir lá, a gente dá autógrafo. A gente não é Samara, não é Naitiele, Carioca, mas a gente dá autógrafo. Pois é. A E Tereza no dá. O próximo jogo agora, no domingo também, às 3h30 da tarde, no Estádio do Bolachão, vai ser entre Abadia e Vila Nova. E a gente estava falando de campo, e esse Estádio Bolachão aí tem um histórico não muito bom, né? E o Vila Nova vai jogar em um campo que também não é muito bom, talvez caia um pouco o desempenho da equipe, mas eu acho que o Vila vem como favorito para esse jogo contra o Abadia. Eu concordo, Tereza. E assim, o Vila, essa questão do campo eu acho que pode pegar um pouco, mas ainda mantém o favoritismo, porque o Vila jogou os últimos jogos ali, tirando o do Vasco, jogou 2 jogos seguidos lá no CT, Vila do Tigre, que é um gramado estável, um gramado muito bom. Estável não, é um gramado muito bom, pela qualidade que a gente está tendo, pela qualidade que a gente está tendo, não. Pelos campos do Goianão Feminino, para mim, eu acredito que seja o destaque lá na Vila do Tigre. Mas eu acho que mantém o favoritismo. Vamos ver se vai rolar a lei do ex, né? Porque a Gabriele era do Vila Nova, pode ser ali a chance dela beliscar e marcar o primeiro gol sobre o Vila, né? Porque o Vila não sofreu nenhum ainda. Mas assim, o Vila não tem como negar que é favorito. O Abadia não está ali no topo da tabela, conseguiu 6 pontinhos ali, mas assim, é, é uma partida que o Vila é favorito. Vamos ver se o Robson vai rodar o elenco, porque a gente tem muita atleta que consegue jogar os jogos. O Vila consegue ele manter um time titular muito bom no nível que está sendo as últimas partidas, com as meninas que começam no banco, por exemplo. E como foi quando a Thaislane e a Samara ficaram fora, né? A gente teve também ali no 10-0 sobre o Trindade, é, a Ellen, que a gente comentou na última partida, que estreou ali, logo no início, nos primeiros momentos que ela entrou, ela já marcou o primeiro gol dela, como profissional também. Então, assim, as opções que o Robson tem são muito positivas. O banco ali do Vila Nova e o elenco inteiro consegue dar conta do recado. Vamos ver como é que vai ser essa questão física e essa rodagem do Abadia, né? Sim, o Abadia veio de uma vitória, tem a Gabriela ali que pode incomodar, conhece um pouco o time do Vila Nova, e a gente pode sempre se surpreender, né? Vamos ver como vai ser esse jogo. No mesmo horário, também às 3h30 da tarde, só que lá em Itaberaí, no CT da Redenção, o Vasco de Itaberaí enfrenta o Atlético Goianiense. E aí, Lara? Aqui é jogo. Porque com essa crescente do Atlético, a gente destacou ali que o Vasco conseguiu segurar o líder por uns minutos. Eu acho que assim, vai ser um jogo bom. A cada jogo do Atlético, eu estou mais ansiosa para ver como é que está sendo as movimentações deles e também do Vasco.
justamente porque elas jogaram sem 5 ou 4 atletas, que você comentou que conversou com o técnico. Então, assim, 4, né? Cinco 5 titulares. atletas, com menos 5 atletas no elenco. Conseguiu ele dar uma segurada, sabe onde errou contra o líder, que venceu o Atlético lá na segunda rodada. Mas assim, eu vejo as derrotas, principalmente aqui no Goiano Feminino, como muito positivas no sentido de entender os erros e se preparar para o próximo, baseado também no jogo da equipe adversária. Então, assim, o Atlético vem numa crescente e essa crescente, a gente começa a observar comportamentos, jogadas, as jogadoras ali que a gente tem que dar mais atenção. Vanusa é uma que está ali, a gente vai comentar na artilharia. Então, assim, Vasco de olho, trabalhando ali em cima, pode ser que jogando em casa consiga segurar mais ainda, né? Como fez com o Vila Nova. Vamos ver. Pois é, esse primeiro tempo que teve contra o Vila Nova, né, pode servir de inspiração ali para as meninas do Vasco. Vamos torcer para que todas tenham se recuperado, que possam jogar esse próximo jogo, essa próxima partida. E o Atlético pode trazer novas peças para esse jogo também, viu? Eu não sei se já caiu no bid, mas uma atleta que veio do Botafogo, a Pezinho, eu estava conversando já com ela no último jogo, parece que ela vai jogar contra o Vasco de Itaberaí, se tiver caído no bid, então o Atlético também pode trazer peças novas, né? E vai ser a volta também de outra atleta que veio de São Paulo também, né, da cidade de São Paulo, que foi expulsa na partida contra o Flu-Goiânia. Então, o Atlético vai vir com uma equipe talvez um pouco diferente. Vamos ver como vai E ser esse outra jogo. coisa, né? Pode ser que o Atlético dê uma poupada, né? E aí, nessa rodagem de elenco, para dar mais minutagem para essas que estão chegando, vamos ver se o Vasco ali vai continuar, vai conseguir tirar uma casquinha. Vai ser muito interessante essa sexta rodada, a penúltima, né, do primeiro turno, que Sim. estamos torcendo ali, né? Uns times estão secando outros, estão querendo que, ó, estão torcendo ali por outros jogos. Antes Sabe uma da última. curiosidade, Tereza, que eu acho que o povo deve estar observando da gente? Todo jogo a gente fala que vai ser interessante, mas é porque vai, porque o Goiano Feminino não tem como. Cada jogo tem uma coisinha ali ou outra que faz um diferencial e, assim, pode ser lanterna da competição que vai protagonizar um bom jogo, assim, vai ter ponto positivo. Então, assim, a gente tá falando aqui, batendo na tecla que todos os jogos vão ser interessantes, porque vão. Não, e cada jogo é um jogo também, né? E daí Sim. vem dos resultados passados que a gente vê situações que a gente também não imaginava, né? Porque é isso. E só mais uma coisa, tô falando demais, mas enfim. Se a gente observar o nível desse ano, tem mais um ponto positivo, porque ano passado eu tava olhando, a gente teve uma goleada de 28-0. A maior até aqui nesse foi um 10-0. Então, assim, pequenas coisinhas nos deixam muito felizes. E assim, tudo tende a evoluir. Tudo tende a mudar. E falando de goleada, falando de gol, vamos para ela, né? A artilharia. Não mudou muita coisa, mas uma pessoa ali já subiu um pouco. A Naitiele e a Carioca continuam com 6 gols, as duas do Vila Nova, nenhuma das duas marcou no último jogo. E a Gabriele, ex-Vila Nova, atleta do Abadia, fez mais um gol e tá ali, ó, disputando também pela vaga. E Thaís e Vanusa com 5 gols. A Vanusa que fez o gol ali, um golaço na partida contra o Aliança, conseguiu seu quinto gol e está agora lutando pela artilharia. E essa artilharia, agora a gente, tudo pode mudar, claro, mas a gente até comentou, essa artilharia tá sendo pecinha repetida do último ano, né? E aí, se a gente pensar ali na última rodada, será que vai pintar a lei do ex dupla? Porque assim, nessa artilharia a gente tem Carioca e Nightingale, se vocês acompanharam o primeiro episódio, a gente comentou as duas ex-aliança. Então, assim, se pintar a lei do ex, o negócio vai complicar. Vai, mas isso é só na sétima rodada, né? Ainda Sim, tem eu a tô sexta rodada. lamentando tudo. A gente já quer ver todos os jogos. Se tivesse jogo todo dia, nós estávamos querendo acompanhar. Sim. Não tem jogo todo dia, né? Mas vamos falar de outros jogos além do Goianão feminino, né, Lara?
que sábado Sim, teve algumas alterações por conta da Taça das Favelas. E falando em Taça das Favelas, eu queria trazer um comentário aqui também, que veio no primeiro episódio do Breno Cardoso, né? Presidente da CUFA, que organiza a Taça das Favelas, que falou que a gente é muito talentosa. Ele parabenizou a gente pela qualidade do programa e o domínio que a gente tem do assunto. Ele ficou maravilhado. Também tive o prazer de conversar com ele depois do episódio. Elogiou muito a gente. Então, muito obrigada, Breno. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente, a audiência é que está qualificadíssima. qualificadíssima, só ó, os tops. Só elite. E vamos falar da Taça das Favelas, né, que vai acontecer nesse sábado? Vamos. Vai rolar a semifinal pela manhã ali, lá no Aníbal, pertinho aqui de Goiânia, todo mundo lá em Aparecida, coladinho aqui para todo mundo acompanhar. E assim, Taça das Favelas é um evento, né, Tereza? A gente vai ter as duas disputas entre o Novo Mundo e o Carolina Park, e Gentil Meireles e Orlando de Moraes. E assim, vai rolar disputa entre jogadoras que vocês conhecem pelo Goianão Feminino. Então, assim, vai estar muito legal. Vai, é a semifinal da Taça das Favelas, não vamos perder, os jogos vão ser ali de manhãzinha, um vai ser às 9h, outro às 11h, no momento que a gente está gravando esse vídeo ainda não foi definido os horários, mas vai ser ali pela parte da manhã, a entrada é gratuita, tá, gente? É só você chegar no Nível Toledo e ver os grandes jogos que essas equipes vão protagonizar. E falando também, a gente trouxe aqui outros campeonatos diferentes. A gente fez uma enquete, botamos uma caixinha ali no perfil Marias Futebol Goiano, também os nossos perfis que estão aqui embaixo, né? Perguntando sobre jogos de futebol feminino que estão rolando aí, que tá rolando no seu bairro, na sua cidade, várzea, terrão, society, futsal, o que tiver rolando. Sendo futebol feminino, a gente quer ajudar nessa divulgação. E o outro jogo que chegou aqui de sugestão pra gente, na verdade não é um jogo, é um torneio. O torneio de futebol Bora Meninas, que é um torneio de society que acontece lá na Arena CR10, no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia, e vai ser a sexta inteira de jogo. O primeiro jogo começa lá pelas 7h30, o segundo 8h10, o terceiro 8h50, o quarto 9h30, vai ter disputa da semifinal e a final ainda, tudo no mesmo dia. E vamos falar dos times, né, que vão participar. O Femina, o Hidrolândia, Juventus, Aliadas, Goiânia Dallas, Vingadoras, Futivício e esse destaque, tá? Eu tenho que trazer esse destaque. DSP, do Serasa, não passa. A gente não passa, né, Tereza? É igual do chão. Tudo tem um limite. Vai ser um torneio que vai acontecer na sexta-feira, então vamos acompanhar, vai ser bem interessante de assistir. E o último jogo que a gente vai trazer é um sub-12 e não é um campeonato exclusivamente feminino, mas tem uma equipe feminina na competição, que é a quarta Copa Kik Esportes, que a equipe feminina é o Flamengo Canadá, que é a base do Flu-Goiânia, né? O Flu-Goiânia que já é praticamente uma equipe de base, mas o Sub-12 do Flu-Goiânia vai jogar esse torneio contra o Invictus, um time masculino. Vai ser lá no CT do Flamengo, Canadá, às 7h30 da noite da sexta-feira, dia 6. Então tem muito jogo rolando na sexta, no sábado, no domingo. É Taça das Favelas, é Goianão, é Copa Kik Esportes, é futebol, torneio de futsal, bora meninas. Então, se você também tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários o que vai rolar nas próximas semanas. E a gente já pode falar também de um torneio que vai acontecer no dia 15, né? Que é a Copa Bankers, que é uma Copa de Futsal Society, né? Futsal não, perdão, de Society, que vai estar rolando, vai ser bem interessante. Semana que vem a gente traz mais informações, né? Vamos Mas, ficar por Tereza, rapidinho. Fiquei sabendo que você já bateu pênalti nessa Copa. Pois é, eu fui ver um amistoso e bati um pênalti. Acertei ou não? Você confere lá no Marias Futebol Goiano, também com mais informações de como vai ser a Copa Bankers. E com isso eu me despeço, né, Lara? Com essa dúvida, com esse questionamento, será que eu acertei Passou esse muito pênalti ou rápido, não? Tereza. Passou. Esse episódio passou muito rápido. Muito rápido. E já ansiosa para o próximo, ansiosa para acompanhar esses jogos. Quem sabe a gente aparece ali em um outro campeonato, né, Lara? Dessa vez, vamos tentar Para dar os protagonizar um pouco. autógrafos, né? Tirar as fotos.
Pois é. Então é assim que eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela audiência. Fale pra gente o que que você achou. Não deixe de seguir a gente. Inscreva-se aqui no canal também, né? O Fora de Eixo. Ative os sininhos para saber quando sai episódio novo. Eu sou Tereza Prado. Foi um prazer estar com vocês. Galera, muito obrigada para todo mundo que chegou até aqui. Queria dizer que estamos checando mais campeonatos, vamos trazer no próximo episódio. A Tereza também vai disputar um ali no final do ano, a gente vai checar as informações. Eu, como assessora dela, venho passar para vocês, para todo mundo ver a Tereza. Vou até pedir licença poética para colocar uma foto aqui, vamos ver se ela vai deixar. Mas, Ah, enfim, muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Eu sou a Lara Fábio e é um prazer estar aqui com vocês. João, muito obrigada pelo apoio técnico aqui. Tereza, maravilhosa. E é isso. Tchau, tchau e até semana que vem. até semana que vem, gente. Tchau, tchau.